E dando continuidade à nossa aula de sistema nervoso, hoje nós vamos abordar os grandes animais com maior ênfase em equinos do que nas demais espécies, uma vez que essa espécie acaba sendo mais comumente acometida aí por alterações no sistema nervoso e quando ocorre nas demais espécies, geralmente está relacionado com algumas doenças virais, bacterianas ou intoxicações. Como o cavalo ele é utilizado em inúmeras atividades, além do lazer, né? A gente tem os esportes aí que são praticados e até mesmo para trabalho, então acaba sendo eles acabam sendo acometidos mais comumente do que as demais espécies, tá bom? Então a gente vai abordar muito aqui nessa aula, principalmente os equinos. Então, quais são os indícios que apontam-nos que aquele determinado animal, aquele determinado paciente, ele esteja apresentando sinais neurológicos e não sinais que são comuns também em patologias de outros sistemas. Então, a gente já viu na aula de pequenos animais uma breve introdução aí do que seria o sistema nervoso, né? A gente falou de um pouco da anatomia, falamos um pouco também da fisiologia do sistema nervoso e aquela breve introdução que a gente viu na aula passada, ela também serve, ela também é aplicada aqui em grandes animais, tá? O princípio é o mesmo para todas as espécies. Então, eu não vou repetir tudo e a gente vai frisar aqui basicamente a semiotécnica, né? A gente não vai ter aquela breve introdução, porque vocês já viram, e a gente vai analisar basicamente o exame em si aqui nessas espécies, nesses grandes animais. Vale salientar, pessoal, que o exame neurológico em bovinos e equinos e pequenos ruminantes também, ele é um pouco mais dificultado do que nas espécies pequenas, devido principalmente ao acesso que nós temos a esses animais, né, ao tipo, a prática do exame em si, a gente não tem muito acesso aos nervos, né, por ser animais de grande porte, por ter boa cobertura de massa muscular ali, então a gente não tem um acesso breve aos nervos, né, como a gente tem em pequenos animais. A gente tem também a questão do temperamento desses animais, que eles geralmente são mais temperamentais, são mais difíceis de lidar, são mais difíceis de manter esses animais em posições, né, que a gente precise deles parados, imóveis, para poder realizar os exames. Então isso acaba dificultando um pouco a nossa abordagem, a nossa linha de condução aí do nosso exame neurológico nessas espécies. Mas a gente realiza sim, é de grande importância, como eu já comentei anteriormente, a gente sabe da importância do exame neurológico, principalmente para identificar o local de uma provável lesão ou de uma determinada patologia que esteja acometendo esses animais. Então, falando aqui um pouco sobre alguns tópicos, né, e de algumas coisas, né, de alguns sinais, alguns sintomas que vão surgir aí no momento do nosso exame. O primeiro deles é que quando esses animais eles entram, né, em um quadro, principalmente se a alteração neurológica estiver relacionado a não somente uma lesão, mas a um processo de uma intoxicação, por exemplo, ou mesmo alguma patologia que seja transmitida por vírus ou bactérias, né? A gente vai ter um quadro de apatia mais grave do que quando essa apatia aparece em outros sistemas, né? Quando está relacionada com outros sistemas. Então, no caso, a depressão que esse animal vai sofrer, ela é mais intensa do que quando se tem uma depressão, por exemplo, uma apatia, quando outros sistemas estão acometidos, tá? O padrão de locomoção também, o padrão locomotor, ele se diferencia daquele padrão de alteração locomotora que ocorre nas demais osteopatias, quando o sistema locomotor, né, tanto o músculo esquelético ele está sendo afetado ali, então a gente tem um padrão locomotor diferente, que é o que a gente já estudou também.
que está relacionado com a claudicação, né, a diferença entre claudicação e ataxia. No momento também que a gente está fazendo o nosso exame físico geral, no momento de aferir a temperatura ali, o que a gente faz? A gente comumente levanta a cauda do animal, né? E também, na hora de introduzir o termômetro ali no ânus, a gente nota uma contração do esfíncter anal ali pelo animal. Então, quando a gente, no momento do exame físico, né, na aferição da temperatura mais especificamente, a gente notar que a gente tem uma perda, né, uma diminuição do tônus anal e também uma perda da tonia da cauda, né, ou seja, a cauda ela tá bem flácida, né, a gente não nota resistência pelo animal, então isso também é indicativo de que o sistema nervoso possa estar acometido. Na inspeção a gente pode notar também a alteração na posição da cabeça, né? Então a gente vai ter aquelas mesmas alterações que a gente viu em pequenos. Nós temos o head tilt, o head press, né? Que é a pressão da cabeça contra algum objeto. O head turn também pode estar presente. Assimetria de musculatura também, ou seja, a gente pode ter músculos atrofiados, né, por desuso. Animais em decúbito permanente, aqueles animais que não conseguem levantar, ou eles ficam sentados ou deitados o tempo todo. Então, tudo isso aí é indicativo de que a gente tem um acometimento do sistema nervoso do animal e nos leva, né, ao momento ali inicial da nossa conduta a pensar que seja o sistema acometido, sim, o sistema nervoso. E aqui listando alguns empecilhos, né, que levam a dificultar aí o nosso exame neurológico nessas espécies de grande porte, né? Então, como eu comentei, o exame inicialmente ele é dificultado pelo acesso que nós temos para avaliação direta, tá? Então a gente não consegue testar todos os nervos, todos fazer o exame de maneira minuciosa, como nós fazemos lá em pequenos animais, justamente porque o acesso é muito dificultado. Como eu comentei, a gente tem uma cobertura muscular, a gente tem o peso do animal, né, que acaba impossibilitando, mas a gente tem determinados testes que a gente realiza também e que faz com que a gente obtenha as respostas que a gente precisa para saber se há uma deficiência daquele nervo, né, ou daquele teste que a gente está realizando. Nenhuma estrutura nervosa também ela pode ser palpada diretamente ou visualizada, tá? O tamanho e o temperamento do paciente também interfere. A gente sabe que a dificuldade, né, da gente conseguir, como se diz, realizar alguns determinados testes, principalmente quando o animal ele tem um temperamento mais agressivo, né, que mais difícil de ser controlado. E também porque a gente tem, quando o sistema nervoso está acometido, a gente tem todos aqueles eventos, né, todos aqueles sintomas que o animal vem apresentando, a gente tem eles de maneira mais exacerbada. Então, por exemplo, um tremor, um movimento de pedalar no animal impossibilita que nós encostemos nele com segurança. Então, isso também dificulta a execução do nosso exame. Tá? Outra coisa que limita muito é a experiência do examinador. Então, se for um veterinário que não tem experiência em lidar com o exame neurológico, quando ele vai atender esse animal, ele pode deixar passar algum sintoma, né? Ele pode deixar também de realizar algum teste que traga informações aí importantes para o diagnóstico. Então, no sistema nervoso, as respostas apresentam maior correlação com o local de lesão do que com sua causa. Então, a gente viu isso também em pequenos, né? Então, existe aquela grande importância de se fazer a localização da lesão quando o processo que trouxe uma alteração para o sistema nervoso ele é de origem lesiva. Então, a gente tem a necessidade e a obrigação de identificar o local da lesão, tá? Então, no caso, essas respostas elas vão apresentar o que? Uma maior correlação com o local da lesão do que com a sua causa. Então, não interessa muito para a gente saber ali de início, quando se trata de uma lesão, que tipo de causa, né, provocou. Porque depois que a gente localiza a lesão e a gente tem aí um provável indício
de, de que aquele determinado ponto, né, aquele determinado nervo ou determinado segmento, ele foi acometido, a gente consegue direcionar o nosso diagnóstico baseado, né, no exame, por exemplo, radiográfico. E aí a gente tem a confirmação do local da lesão e a causa da lesão a gente acaba por definir posteriormente, né? Então, a relação com o local da lesão ela é mais importante sim do que identificar a sua causa. A gente tem limitadas opções terapêuticas também nessas espécies. Tratar os problemas neurológicos já é um pouco complicado, né? Quando se trata de processos principalmente lesivos, né? Onde a gente tem uma lesão muito extensa ou muito grave, às vezes esses animais, a gente só com a medicação, a gente não consegue tratá-los. Então, alguns animais, eles precisam para a gente realizar o tratamento de correção cirúrgica. Então, imagina aí, né, uma cirurgia neurológica num cavalo. Não é que não exista, existe. Mas a gente fica muito limitado, né? Porque nem todo mundo faz, nem todos os cirurgiões médicos veterinários, eles têm, né, habilidade ou têm conhecimento, experiência para atuar nesse tipo de cirurgia, então fica muito limitada a opção terapêutica. A gente já tem a limitação pelo tamanho do animal, né, e pela dificuldade de encontrar centros cirúrgicos próximos de onde a gente está que realizem esse tipo de cirurgia. Então, imagine aí você ter um animal numa condição que precise de um procedimento cirúrgico para corrigir aquele problema. E a gente tem também, depois disso, que nessas espécies, nessas grandes espécies, as sequelas, que nós chamamos de sequelas residuais, elas são menos toleráveis, né, em bovinos e equinos do que nos pequenos animais. Justamente porque a gente tem animais de grande porte, animais com peso elevado, e isso também dificulta o animal. Às vezes o animal ele tem um problema no membro, e aí se a gente tem uma deficiência naquele membro, ou em mais de um membro, como que esse animal vai conseguir sustentar todo o seu peso, né? Mesmo que a gente tenha tratado a causa primária daquilo. Então, provavelmente é um animal que vai viver com dor, né? A gente sabe que equino, principalmente, ele tolera muito pouco a dor do que os bovinos, por exemplo. Então, a gente tem essa grande dificuldade aí com relação às sequelas. Então, vale a pena tratar esse animal? A gente tem que pensar sempre no prognóstico. Se esse prognóstico ele é bom, né? Se é um prognóstico favorável, ele sendo desfavorável, então provavelmente tem que pesar na balança lá junto com o tutor se realmente aquele animal, né, ele após passar por um processo de tratamento, se as sequelas que ele tiver, ele vai ser bem tolerada pelo animal. Então, se a resposta for não, infelizmente esse animal não teria chances de ter uma vida, como é que se diz, sem dor, né? Uma vida, levar a vida dele como ele vinha antes. Então, sequelas a gente tem que sempre pensar no prognóstico aí antes de iniciarmos o tratamento, né? E aqui embaixo eu coloquei uma frasezinha que é bem elucidativa. Então, o exame neurológico ele deve ser realizado tendo como base a resposta obtidas em provas específicas da avaliação funcional. Então, é o nosso teste, né? São os nossos, é o emprego da semiotécnica, né? Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o conhecimento da realização desses testes e também a interpretação das respostas obtidas. Então, as estruturas do sistema nervoso, né, elas são estimuladas e observa-se a resposta classificadas em normal ou anormal. Então, toda vez que a gente vai realizar o teste, a gente também tem que saber quando que uma resposta é normal e quando que essa resposta está alterada. E assim a gente classifica ela como anormal. Então, conhecimento das respostas aí nervosas, né? Dependendo do estímulo que nós aplicamos no nosso teste, a gente também tem que saber reconhecer o que é normal e o que não está normal.
E o exame neurológico em si, só reforçando, a gente já sabe, né, que ele vai se basear na avaliação do comportamento, do nível de consciência, da postura. Isso aqui esses 3 primeiros itens aqui a gente consegue obter justamente ali no momento da inspeção, no momento que a gente vai fazer a inspeção do animal, tá? Os movimentos, eles têm que ser definidos, né? Eles têm que ser avaliados com o animal andando, o animal trotando e também o animal galopando, né? Quando for possível realizar esses testes de movimento no animal, ou seja, naqueles animais que não estejam em decúbito, né? Impossibilitados de levantar. A gente avalia ainda os pares de nervo craniano, as reações posturais e os reflexos espinhais quando for possível também. Porque justamente por questões ali do acesso, né? Então, alguns reflexos espinhais a gente consegue realizar se o animal ele está em estação, né? Se a gente tem um animal com um temperamento mais calmo, se a gente não tem exacerbação de nenhum sinal neurológico que impossibilite a gente fazer esses testes aí, então, por isso que eu coloquei que quando possível a gente consegue fazer sim os reflexos espinhais e ele nos dá, complementa na verdade o nosso exame. E as lesões medulares, a gente já sabe que fazem parte do sistema nervoso central, como a gente dividiu na aula anterior entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Essas lesões medulares, elas podem aparecer tanto de maneira discreta quanto de maneira parcial. Isso se diz respeito aos sinais, né, à intensidade dos sinais que aquele animal vai apresentar quando esse tipo de lesão está presente. Então, as lesões mais discretas seriam as lesões mais brandas, né, que trazem sinais e sintomas para o animal, sinais mais brandos de uma provável acometimento, né, medular. Já as lesões parciais, elas causam alterações mais intensas, né? São as lesões totais ou as lesões mais graves. Então vão trazer um grau, né, maior de intensidade dos sinais clínicos que esses animais vão apresentar. Então elas vão causar anormalidades tanto locomotora como as anormalidades sensoriais, uma vez que elas são de origem neurológica. Então vai afetar tanto o trato locomotor quanto o trato neurológico do animal. Por quê? Porque justamente lá na nossa anatomofisiologia, né, naquela revisãozinha que a gente fez, vocês lembram que a inervação dos plexos, né, elas atingem, né, elas chegam até a musculatura que faz toda a parte motora do membro do animal. Então tem essa ligação entre o sistema locomotor e o sistema neurológico. Então elas podem se apresentar de que maneira, essas lesões medulares? De maneira, o animal pode apresentar uma ataxia, que a gente já sabe o que é, já sabe definir, né? Que é um tipo de incoordenação motora. Pode vir em forma de fraqueza muscular ou paresias, né? A espasticidade e também a hipermetria, né? Que é o movimento exagerado, né, do animal. O animal ele faz um movimento no ato de caminhar, ele exagera na flexão e na extensão do membro. Então fica parecendo, a gente compara com andar em marcha, né? Que o animal está marchando. Então isso aqui é o que a gente pressupõe, né? O que a gente espera que aconteça quando essas lesões medulares elas estão presentes, elas vão estar presentes no animal, tanto de maneira branda quanto de maneira mais intensa. E para a gente entender um pouco mais do que seria essa incoordenação motora, né? Então, o que a gente espera encontrar em um animal que tenha ataxia, né? Em um equino ou até mesmo um bovino ou pequeno ruminante que tenha ataxia, ou seja, que tenha um grau de incoordenação motora presente. Então, como eu já comentei com vocês, vai acometer mais a espécie equina do que os próprios ruminantes, justamente pelo tipo de atividade que esses equinos eles são submetidos a diferentes tipos de atividades que
na maioria das vezes os bovinos não praticam, né? Então o que a gente tem com ruminantes? A gente tem as pequenas criações, nós temos as granjas leiteiras, né? E o sistema de criação extensivo, né? Então a gente não tem animal com, praticando atividades, ou seja, onde o risco de sofrer qualquer tipo de lesão seja maior. Então, esses ruminantes aí, eles vão apresentar o quê? Quando apresenta alterações neurológicas, essas alterações geralmente elas são de origem ou de intoxicações, né? Tanto por plantas quanto de manejo no coxo, ou também de origem bacteriana e viral, tá? Então, o que a gente espera encontrar aí em um animal com coordenação motora? Um balanço exagerado da pelve durante a movimentação, falta de firmeza dos membros pélvicos e torácicos, um encurtamento dos passos, né, ou a própria hipermetria, que seria o contrário, abdução exagerada dos membros ao andar em círculos. Então, quando a gente vai fazer um teste, né, para avaliar a coordenação motora do aquele animal, a gente tem uma alteração na marcha desse animal. Quando a gente faz um teste que a gente vai vendo mais para frente, que é o teste de colocar esse animal para andar em círculo, né, círculo mais aberto e círculo mais fechado. Então esse animal apresenta um certo grau de abdução dos membros, ele afasta, né, os membros, cruza também os membros sobre o próprio corpo, é como se fosse um tropeço, né? O animal ele cruza, ele invade o espaço em que o outro membro estaria no momento da marcha. Então ele acaba fazendo o cruzamento dos membros e isso pode resultar em queda, tropeços. Pisa no membro contralateral ou o membro torácico. Então os membros pélvicos, né, quando ele está fazendo os movimentos de passada, esses membros eles atingem, o membro pélvico atinge o membro torácico ou mesmo o membro contralateral. E no momento também da passada, ele pode arrastar a pinça durante a troca de passo. Então, ele não consegue, por ele ter uma fraqueza ali articular, ele não consegue promover a flexão do membro corretamente e a pinça do casco acaba arrastando no chão. Então, isso também é fácil de observar. Então, todas essas alterações aqui diz respeito a um quadro de incoordenação motora. Então, eu acabei de descrever para vocês os sintomas que a gente espera encontrar quando o animal apresenta certo grau aí de incoordenação motora. Então a gente vai aprender a enxugar esses sintomas que a gente acabou de ver e nomeá-los, né, com nomenclaturas específicas para a gente enxugar mais o que a gente escreve, né, as nossas anotações lá no exame neurológico. Então a gente define como padrões de locomoção, tá, da incoordenação motora. O primeiro deles é a paresia, que se diz respeito a uma fraqueza muscular, onde o animal vai apresentar passos curtos, né, pisa sobre o boleto, raspa a pinça no chão, tropeços, perda de sustentação corporal, falta de resistência quando puxados lateralmente pela cauda ou empurrão na garupa, tremores musculares em estação. Então isso aqui se diz respeito ao que a gente observa na inspeção e também quando a gente fala de falta de resistência quando puxados lateralmente pela garupa ou pela cauda, é um tipo de teste que a gente realiza e a presença de tremores musculares em estação também é um tipo, a maneira como a gente observa esse sintoma quando a gente inspeciona o animal, tá? Então a tudo isso a gente dá o nome de paresia, tá? Então paresia seria o conjunto desses sinais, né, desses sintomas aí que o animal vai apresentar. Não necessariamente ele precisa apresentar todos eles, como eu disse anteriormente, a gente tem os sinais brandos e os sinais mais intensos, dependendo do grau de lesão. Então, a gente pode ter o aparecimento de um desses sinais, ou de algum deles, ou até mesmo de todos, num caso mais grave. A outra definição se diz respeito à espasticidade. Então, o que seria isso? Seria a diminuição de flexão articular. Com isso, como o animal ele não consegue fazer uma flexão completa, a gente tem o que? Passos curtos, uma elevação inadequada do membro durante o passo, então o animal mantém aquele andar rígido, né? Ou o andar mesmo espástico, como a gente define.
Então a espasticidade nada mais é do que o animal, é o andar do animal em forma rígida, né? Aquele andar mais duro, onde ele não flexiona completamente as articulações. Ele, diferenciando aqui da paresia, né? Ele mantém a resistência quando deslocado lateralmente. Então, quando a gente faz o teste para empurrar esse animal pela garupa ou deslocar ele puxando a cauda, né? Ele mantém a resistência do corpo, né? Ele consegue sustentar o corpo. No caso da paresia, o animal ele não sustenta e acaba tropeçando, né? Esse teste acaba sendo até mais fácil de realizar em um animal com paresia. Então seria essa uma diferença entre a espasticidade também e a própria paresia. E ela está relacionada à lesão de neurônio motor superior, ou seja, lesão de região de encéfalo ou de medula espinhal. Não seria relacionado a nervos periféricos. O outro termo a gente já conhece, que é a ataxia, que seria o quê? O aumento do deslocamento lateral do tronco e da garupa. Então, no momento que o animal ele vai fazer o movimento, né, que ele dá as passadas ali, a gente tem um deslocamento lateral muito acentuado, tanto do tronco, na região ali anterior do animal, quanto da garupa. Os passos eles são mais largos, eles promovem uma abdução também do membro posterior no movimento em círculo. Então, quando a gente coloca o animal, puxa esse animal e coloca ele para andar, caminhar em círculo ali, puxando pelo cabresto, ele vai ter uma abdução dos membros ali posteriores também durante esse movimento. Ele pisa no membro oposto, cruza os membros sobre o próprio corpo também, que pode levar a tropeços, né? Então, o que é isso? Seria a nossa ataxia. A ataxia que a gente percebe como um padrão de locomoção aí em grandes animais. Então, notem aí as diferenças que tem para os pequenos animais, tá? E a hipermetria é a nossa última classificação, e isso diz respeito à flexão exagerada articular. Seria o quê? O nosso andar em marcha, tá? Então a hipermetria é um outro padrão que a gente acaba definindo. Então, quando a gente identifica que aquele animal ele possui uma incoordenação motora, a gente tem que classificar, a gente tem que colocar na ficha, né? O tipo de incoordenação motora que esse animal está apresentando. Se é uma paresia, se é uma espasticidade, se é uma hipermetria ou se é uma ataxia. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora foi um breve resumo para que a gente consolide nosso conhecimento e consiga aplicar da agora para frente, que é quando a gente adentra especificamente no nosso exame clínico. Então, o exame clínico, ele sempre inicia aí pela identificação do animal. A gente vai coletar aí informações como espécie, raça, sexo, a idade, para que tipo de atividade esse animal é utilizado, o valor que esse animal tem, né, que valor econômico que ele tem, justamente porque a gente tem aquele problema lá do prognóstico do animal, se esse animal vai aceitar bem, se ele consegue viver bem, né, ter uma vida aí com as sequelas, né, que esses problemas neurológicos podem acarretar a ele. Então, se for um animal de alto valor, vale a pena se tentar o tratamento, né, dependendo do tipo de tratamento, se esse tratamento vai ser medicamentoso ou se ele precisa passar por um procedimento cirúrgico. Enfim, então essa é a importância do valor do animal. Saber a origem também desse animal, não só a origem de onde ele veio, mas também a origem dos seus ancestrais, coletar informações aí, como principalmente para as doenças que possuem caráter hereditário, né? Então é importante a gente saber também a origem desses animais. Em seguida a gente vai fazer a entrevista, a nossa anamnese. Então, quando que os sinais clínicos iniciaram e como que é a evolução desses sinais, quais são as principais anormalidades observadas, né? Então a gente tem que ir perguntando o que o tratador, o que o dono do animal ele vem observando aí como anormalidade que levou ele a chamar o médico veterinário para atender aquele animal. Como que é o manejo geral e alimentar desse animal, tá? O manejo geral se diz respeito a como que esses animais são tratados, né? Com que frequência eles mantêm uma atividade, que tipo de atividade esse animal
pratica, porque tudo isso pode trazer informações que levem a gente a suspeitar de lesões, por exemplo. E na questão alimentar também, a gente tem que saber o que o animal alimenta, que tipo de alimento que é fornecido, como que é fornecido, a frequência que é fornecido, verificar depois também é, o, o alimento, né? Ir lá olhar se esse animal ele recebe algum tipo de concentrado, né? Averiguar que concentrado é esse, porque a gente sabe que muitos problemas também eles advêm da alimentação. A gente tem aí problemas com fungos, né, que causam lesões neurológicas. A gente tem presença aí de outros componentes que não deveriam estar na alimentação desse animal, principalmente quando se fornece aí ração farelada, né? Para esses animais a gente sabe que existe um risco maior de ter mistura com rações de outras espécies, né? E isso pode levar ao aparecimento aí de algumas lesões também no sistema nervoso. Então, procurar sondar aí como que é a alimentação desse animal. A questão da vacinação também é importante, contra a prevenção das principais viroses, né? E as doenças bacterianas aí. E a vermifugação também a gente tem que sondar. Existência de doenças anteriores, como que foi, como que essas doenças apareceram, como que foi o curso dessa doença, né? E os tratamentos que foram realizados, se obteve sucesso, né? Ou se você está atendendo um animal que possui uma sequela de alguma outra doença, né? Que consequentemente o tratamento não surtiu efeito e aí a gente tem como sequela aí as lesões aí no sistema neurológico. Se é uma propriedade onde tem mais de um animal ou vários animais aí convivendo junto, saber se esses demais animais eles também foram acometidos com a doença, né? Se qual o número de mortes, se houve mortes, né? Quantos animais morreram, como que é o curso desse contágio, né? Quantos animais apareceram ao mesmo tempo, enfim, fazer uma abordagem, né? Bastante completa aí para a gente coletar o máximo de informações que nos ajude a fechar o diagnóstico do animal, da doença que aquele animal está tendo. E também informações sobre o ambiente. A gente vai perguntar e depois a gente vai também verificar como que é o ambiente onde esse animal vive. Se é um piquete, se é um pasto, a baia, né? Então a gente tem que averiguar também a questão ambiental em busca de achar algo que possa ter levado a, a cometer o problema que o animal vem apresentando. E lembrando que no exame neurológico é importante, é muito importante, aliás, que a gente faça o exame físico completo de todos os sistemas, tá? Então, para no fim a gente iniciar nosso exame neurológico. Por quê? Porque muitas doenças, né, neurológicas, né, elas podem ser reflexos de problemas em outros sistemas. Então, a gente precisa realizar o exame físico de todos os sistemas antes de iniciar o nosso exame neurológico e coletar também o máximo de informações, aí, principalmente quando há anormalidades em outros sistemas, né? Para no fim aí a gente cruzar com o nosso exame neurológico e ver se esse problema neurológico que o animal apresenta é de origem primária ou secundária, alguma doença anterior que ele possa tá tendo. Então, em seguida, a gente chega na inspeção. Então, a gente vai avaliar o animal como um todo, né? Buscando aí alterações de simetria, principalmente da musculatura, né? Então, a gente vai olhar, inspecionar a região da cabeça, pescoço, tronco, abdômen e os membros. Olhar esse animal em visão, né? Se pondo na frente do animal, na lateral, nas duas laterais do animal e também atrás do animal. Pedir também o tratador para puxar esse animal, né? Pelo cabresto, para a gente avaliar também logo ali de imediato como que é a postura desse animal em locomoção e também avaliar a postura dele em estação. O tônus da cauda, ver se esse animal ele balança a cauda, né? Ele tem algum movimento de cauda. A região ali anal também, a região perineal, a gente consegue inspecionar logo de momento. Então, antes de partirmos, né, para o exame onde a gente vai tocar no animal, a gente faz essa averiguação para notar aí padrões assimétricos quando a gente avalia
a musculatura, tanto do corpo como no geral, e também na região do pescoço e do tronco. Tá? Então é importante que a gente veja, observe esse animal antes da gente encostar nele. E a avaliação neurológica propriamente dita, nesses grandes animais, a gente vai iniciar sempre pela integridade encefálica. Então, como que a gente faz essa avaliação da integridade encefálica? A gente vai observar inicialmente o comportamento desse animal, se ele tem, na verdade, alterações de comportamento, e essas alterações elas podem ser através de emissão de sons anormais, alterações de movimento, andar em círculos, morder o ar, mostrar os dentes, se aquele animal ele possui algum grau de automutilação, né? Ou se ele tem essa atitude ali no momento que você está examinando. O nível de consciência a gente também vai avaliar e notar. Então, se é um animal que ele está alerta, ele interage com o ambiente, ou se ele tem uma perda dessa interação com o ambiente, o que a gente vai classificar como letargia. O animal pode estar também depressivo, é aquele animal que mantém a cabeça baixa a maior parte do tempo, né? Ele não responde a estímulos externos, né? Ou quando responde, ele demora muito para responder. Animal em estado semicomatoso é aquele animal que ele não tem, ele está em decúbito, né? Muito provavelmente decúbito external ou decúbito lateral, ele não reage aos estímulos, tá? Então são algum estado aí de nível de consciência que a gente avalia, ou mesmo aquele animal que já está em coma, né? Que também a gente pode chegar para atender e ter um animal nessa situação. Avaliar também a posição da cabeça, então, se o animal ele apoia a cabeça contra obstáculos, né, que é o head press, o desvio da cabeça, que é o head tilt, que é a lateralização da cabeça, presença de nistagmo, que é o movimento involuntário do globo ocular, e se o animal apresenta pitose, né, que é a queda tanto da pálpebra quanto dos lábios. E por fim a gente faz a avaliação da integridade das funções dos nervos cranianos, né? Como que a gente detecta isso nessa pré-avaliação aí? A gente vai observar simetria facial do animal, se ele mantém uma face simétrica ou se uma face, determinado lado da face ele está mais flácido, né? Ou seja, tem pitose labial, pitose palpebral, integridade visual, se esse animal ele reage, né, a alguma ameaça que a gente faça ele, ou seja, aquele animal que está enxergando, ele responde à ameaça visual. Se ele tem movimentação das orelhas, das pálpebras, dos lábios e movimentação da língua e também da deglutição. Então, o animal apresenta a língua, né, alojada lá no interior da boca, essa língua ela não é visível. A gente pode também oferecer algum tipo de alimento para que esse animal ele movimente os lábios ali e até tenha a atitude de apanhar aquele alimento, um capim, por exemplo, tá? E no caso aqui das funções dos nervos cranianos, se a gente nota uma normalidade em 2 ou mais pares, essa normalidade muito provavelmente ela está relacionada com um problema encefálico mesmo, tá? De origem encefálica, ou seja, de origem em sistema nervoso central. E quando a gente observa apenas a normalidade em um par de nervo craniano, ele é sugestivo de lesão periférica. Note que eu grifei aqui sugestivo, tá? Porque não é uma regra. Então pode ser, existe uma grande possibilidade que quando a gente encontra apenas alteração em um par de nervo craniano, esse tipo de lesão ela seja de origem periférica e não de origem central, como ocorre aqui quando 2 ou mais pares estão afetados. Então, se a gente tem 2 ou mais pares, a origem ela é sempre de sistema nervoso central, tá? Muito provavelmente a origem está no encéfalo e não na medula. E no caso de um par só, ele é sugestivo, ou seja, pode ser que haja uma lesão periférica, que essa lesão não esteja no encéfalo e nem na medula espinhal. Então, quando a gente encontra uma anormalidade encefálica no animal, a gente tem a possibilidade, baseado nos sinais que aquele
animal vai apresentar, né, nos sinais neurológicos que ele vai apresentar, a gente consegue classificar ou identificar o tipo de alteração encefálica baseado nesses sinais neurológicos. Então, os principais deles são esses que eu listei aqui. A gente tem a síndrome cerebral, a síndrome mesencefálica, a síndrome ponto-bulbar, síndrome vestibular, a síndrome cerebelar e a multifocal, quando a gente tem mais de uma síndrome aí presente naquele, acometendo, né, desencadeando esses sinais neurológicos aí. Então depois vocês deem uma lida aqui para entender quais são esses sinais, tá, de cada síndrome dessa, porque isso também ajuda-nos a identificar o local, a origem da lesão e o provável problema. E com isso a gente também estabelecer o nosso diagnóstico e o prognóstico para aquele animal. Tá? Então cada síndromezinha dessa, ela vai apresentar sinais neurológicos aí específicos. E lembrando a vocês que não necessariamente todos os sinais vão estar presentes. A gente pode ter alguns desses sinais presentes, nem todos, dependendo do tempo de evolução aí da doença nesse animal, tá? Então é isso aqui que ajuda a gente a identificar a origem da lesão lá no sistema nervoso central, mais especificamente no encéfalo. Então aqui eu trago algumas imagens para vocês. Aqui a gente tem um cavalo, né, um equino com um head tilt, representando um head tilt. A gente tem uma cabra também apresentando um grau de depressão, tá? E provavelmente um head press aqui também. Logo aqui ao lado a gente tem dois equinos apresentando head press, né, que é a pressão da cabeça contra algum obstáculo. No caso aqui a legenda diz que é por intoxicação, né? Então se torna até comum, dependendo do tipo de intoxicação. Então, geralmente, quando a gente vê esse problema aqui, a gente sabe que a neurotoxina que o animal ingeriu, né, ela causa esse tipo de alteração e essa alteração é lá no encéfalo. Tá? A gente tem aqui um animal também apresentando um certo grau de estrabismo, por intoxicação, por também estar intoxicado. E aqui abaixo temos um equino, né, onde a gente nota com evidência aqui uma protusão da língua. Né? Esse animal ele perdeu o movimento aí da língua. A língua ela não encontra-se no interior da boca. Então com isso a gente tem também caracterizado aí um certo grau de lesão encefálica aí, também pela mesma intoxicação. Tá? Então são alterações que dizem respeito a nós, né, e o provável local, provável origem da lesão, de onde está sendo acometido o processo lesivo no animal. Então, no caso das síndromes encefálicas, né, que a gente viu aí no slide anterior, a gente tem os diferentes pontos aí no encéfalo onde essa lesão ela pode ocorrer. Daí em seguida, a gente vai iniciar os testes para avaliação da integridade do sistema nervoso periférico. Então, anteriormente a gente avaliou a integridade do sistema nervoso central, então agora a gente inicia as avaliações do sistema nervoso periférico. Então o primeiro deles é o teste, né, são os testes para fazer a avaliação da propriocepção. Propriocepção, como a gente já sabe, é a capacidade de percepção que o animal tem do posicionamento dos membros no solo. Tá? Então, a gente para isso inicia o teste submetendo esse animal a uma locomoção que pode ser em linha reta ou em círculos, e a gente para abruptamente esse animal e nota como que esses membros eles estão em relação ao solo. O animal ele pode ter, quando ele tem um certo grau de acometimento aí dos nervos periféricos, ele pode parar o membro em uma posição anormal e logo em seguida ele ajustar o membro aí para a posição adequada, né, para a posição normal aí no solo. Então, se por acaso ele mantiver os membros abduzidos, por exemplo, quando você coloca ele para caminhar em círculo, né, e você para ele mantém esses membros abduzidos, como mostra aqui a primeira foto, né, então isso gera, né,
nos dá a informação de que existe um grau de anormalidade no teste proprioceptivo. Então ele tem uma deficiência aí de retomar os membros aí para uma posição que seria a posição normal, a posição de conforto. Outro teste que a gente pode realizar também é afastar os membros e observar o tempo que o animal leva para devolver o membro para a posição adequada, para a posição normal. Então, a gente realiza primeiro esse teste de locomoção e para o animal abruptamente, em seguida a gente faz o teste de afastar o membro. Ele pode manter-se normal no primeiro teste e manter-se alterado no segundo teste, ou vice-versa também, ou manter alteração nos dois testes, o que vai nos dizer que ele tem uma anormalidade na avaliação proprioceptiva. Então aqui, na segunda foto, a gente tem um equino, né, que foi submetido a esse movimento e parado abruptamente. A gente tem aqui um déficit no membro posterior direito, ou seja, o animal ele não retoma o membro aí para a posição adequada, tá? A mesma coisa aqui do lado, a gente tem um animal bastante magro, tá? Com abdução aí, principalmente dos membros torácicos, né? Mas também a gente tem ali uma abdução dos membros pélvicos. Um equino também acometido por um certo grau aí de intoxicação que leva, consequentemente, a um quadro neurológico. Em seguida, a gente inicia a avaliação da coordenação motora do animal. Então, a gente já viu os padrões lá atrás, os sinais, os sintomas que esse animal vai apresentar quando ele tem um certo grau de incoordenação, quando a gente identifica ali certo grau de incoordenação motora. E agora a gente vai fazer os testes para avaliar a intensidade, né, e o grau, e confirmar a presença aí de incoordenação motora nesse animal. Então, os três principais testes que a gente utiliza na rotina é o de afastar o animal, o de descida de rampa e o de andar em círculos, tanto em círculos abertos quanto em círculos fechados. Quando a gente faz o animal andar em círculo aberto, a gente segura, conduz ele apenas pelo cabresto. E para fazer ele andar em círculos mais fechados, a gente com uma mão segura o cabresto e com a outra mão a gente segura na cauda. E aí vai fazendo, submete o animal a esse teste aí e a gente anota todas as alterações, né? Se elas houverem, né? Se elas existirem, a gente faz a anotação dessas alterações, identificando cada uma delas, para no final a gente classificar que tipo de padrão de incoordenação motora esse animal apresenta, tá? Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma foto de como que é realizado o teste de afastar o animal. Então, a gente se posiciona aqui na frente do animal e empurra o animal para trás. Um animal que não tem deficiência neurológica, ele realiza esse teste tranquilamente. Ele consegue afastar tranquilamente. O animal que tem esse déficit neurológico, né? Então, ele tem uma normalidade na coordenação motora, o que vai acontecer? Ele vai travar e não vai conseguir se locomover para trás, ele não vai conseguir se afastar. Essa alteração ela pode tanto estar presente nos membros anteriores, tá? Quanto também nos membros posteriores. O de andar em círculos, a gente tem o quê? Submeter o animal a andar em círculos, o que a gente espera que aconteça nesse teste é que haja uma abdução, ou seja, um afastamento dos membros, tá? Tanto dos membros anteriores quanto dos membros posteriores, ou de um deles, de dois deles, enfim. O que a gente espera encontrar um animal que tenha um certo grau de coordenação motora é isso, é a abdução dos membros quando submetido ele a andar em círculo. Tanto avaliar ele andar em círculo aberto, quanto também fazer a avaliação ele andando em círculo fechado. E o animal submetido a descer uma rampa, né? Pode ser uma pequena colina, um morro, ou uma rampa, enfim, qualquer outro tipo de rampa. Quando a gente submete esse animal a esse tipo de teste, o que acontece? Ele pode fazer o que a foto está mostrando aqui, ele pode ter uma certa dificuldade, nesse caso com dificuldade nos posteriores, onde o animal faz o quê? Ele faz um cruzamento dos membros. Então, nesse teste, é isso que a gente comumente vai observar. Ele tem um certo grau de dificuldade para se promover a descida, então ele faz o cruzamento dos membros, podendo sofrer
tropeço ou até mesmo queda, indicando que existe sim uma deficiência neurológica aqui, porque um animal em uma condição saudável, ele não tem dificuldade nem para descer nem para subir. Daí a gente vai seguir para avaliar a locomoção e também a postura desse animal. Então a gente pega esse animal, né, pelo cabresto e coloca ele para caminhar, né? Ele vai inicialmente caminhar e se ele conseguir, a gente pode colocar ele inclusive para trotar e também correr, se for o caso, tá? Podemos colocar ele para ultrapassar alguns obstáculos durante essa locomoção. Então a gente pode colocar o quê? Uma caixa de papelão, por exemplo, um pedaço de madeira, alguma coisa que faça com que esse animal, no momento que ele esteja fazendo deslocamento, a hora que ele identifica que há um objeto ali, ele desvia daquele objeto. Então, animal que tropeça, que esbarra em objetos, eles têm também um déficit locomotivo aí. Observar o padrão da cabeça e do pescoço, né? Se quando o animal está andando, esse pescoço ele sofre uma distensão, ou se ele permanece flexionado, ou seja, com o animal com a cabeça baixa. A gente palpa também o pescoço em busca aí de atrofias, né? Provável alteração da musculatura. E a coluna dorsal também a gente pode fazer a palpação dela em busca de determinar locais onde haja sensibilidade dolorosa também, ou mesmo ausência de sensibilidade. A manipulação do pescoço, ou seja, a gente pega o animal, a cabeça do animal e movimenta ela em diferentes ângulos, né? Avaliando também a sensibilidade, se existe principalmente dor, né? Durante essa manipulação. O deslocamento da garupa com o animal em estação e em locomoção. Esse deslocamento ele pode ser feito de duas formas. A gente pode empurrar a garupa do animal com as duas mãos apoiadas nela. A gente promove um empurrão com o animal em estação e depois a gente avalia, né, se teve resistência, se o animal demonstrou resistência durante esse teste ou se foi fácil deslocar ele. Aqueles animais que têm alterações mais brandas ou até mesmo alterações mais graves, eles geralmente não têm a sustentação do corpo, né? Então facilmente a gente consegue deslocar esses animais. E promover esse mesmo teste com o animal em locomoção. Então, o animal andando ali calmamente, de repente você chega e faz também esse deslocamento, esse empurrão aí na região da garupa e veja como que é a resistência do animal a esse empurrão. A gente faz também um deslocamento lateral dos membros torácicos, mas não dessa mesma forma deslocando a garupa. Vai ter uma foto aqui ao lado onde eu vou demonstrar para vocês. A gente pode realizar também o reflexo músculo cutâneo, né, que é o teste do panículo, que é o cutâneo do tronco, tá? Também com o intuito de localizar a lesão. Quando essa lesão for de origem medular, a gente consegue localizá-la também. Avaliar o tônus anal, movimentação da cauda e a sensibilidade perineal. Também, né, ali com o animal em estação, a gente avalia se essa cauda ela tem um certo movimento, se o animal consegue movimentar, depois a gente vai lá, pega a cauda e faz o mesmo movimento dessa cauda e avalia o grau de resistência, né? Se o animal tem alguma resistência ou não, ou se aquela cauda está bem flácida, né? O que vai indicar para a gente aí um certo comprometimento aí neurológico. O tônus anal também, então a gente levanta a cauda do animal e observa se o animal se o esfíncter anal, né? Ele está ali fechadinho, se não tem nenhuma abertura evidente, ou seja, da musculatura flácida ali daquela região. E a sensibilidade perineal também, com o uso de uma pinça, né, a gente vai beliscando, ou uma agulha mesmo, a gente faz o contorno ali de todo o períneo e testando se existe essa sensibilidade. O ideal, né, o normal, é que essa sensibilidade exista. Tá? No caso da ausência dessa sensibilidade, a gente tem um envolvimento neurológico aí presente. Então aqui a gente tem uma foto mostrando como que a gente faz o deslocamento lateral dos membros anteriores. Então, com o animal em estação, a gente suspende um dos membros anteriores e observa como
como que é a postura, né? Como que esse animal vai reagir. Aqueles animais que têm fraqueza, né, da musculatura e articular, eles acabam podendo não aguentar muito o peso, né, do corpo em 3 membros e podem sofrer tropeços, né. Então a gente faz em um membro primeiro e depois faz no membro contralateral. O deslocamento da garupa aqui, ele pode ser feito através de empurrão ou também puxando o animal pela cauda, né? Então, no caso aqui, o animal em movimento, então faz o puxão aqui pela cauda, sempre no sentido lateral, e a gente avalia a resistência que esse animal tem com esse puxão. E pode ser feito também empurrando-se com as 2 mãos a garupa do animal e avaliar aí o grau de resistência que esse animal tem durante esse teste. E o tônus anal e da cauda, o que a gente tem? A gente tem aqui uma cauda flácida, né? E a região anal, a região perineal aqui, ela toda flácida também, o esfíncter anal totalmente aberto. E aqui ele colocou inclusive uma pinça, né? Para demonstrar que o animal não tem sensibilidade nenhuma nessa região, tá? Isso aqui, quando isso acontece, muito comumente está relacionado à síndrome da cauda equina. Quando o animal perde, né, a sensibilidade aqui nessa região, ou seja, de cauda, né, tônus da cauda, esfíncter anal e a sensibilidade dolorosa aqui da região. Então, muito provavelmente é um equino que está acometido aí com síndrome da cauda equina. Então, aqui só para lembrar, os equinos eles possuem 7 vértebras cervicais, 18 torácicas, 6 lombares, 5 sacras e as coxídeas elas variam de 15 a 25. Tá? Assim como nos pequenos animais, a gente também divide os segmentos medulares aqui entre C1, C5, C6, T2, que é o nosso plexo braquial, o T3, L3 e o L4, S2, que seria o plexo lombosacro. E aqui, no fim, de S3 em diante, seriam as vértebras coxígeas, tá? Então, nessa figura aqui, a gente tem também em cada segmento aqui, ele está apontando tanto os sinais quanto os sintomas que a gente espera observar aí quando a gente tem certo grau de acometimento aí em cada segmento desse. Então, é aquele mesmo princípio que a gente já viu lá em pequenos, é aplicado aqui em equinos também. Tá? Então, depois vocês dêem uma lida em cada alteração que a gente provavelmente vai observar quando cada segmento aí vertebral desse é acometido com alguma lesão. E aqui do lado é para exemplificar aqui, né, o teste aí do reflexo músculo-cutâneo. Então, como todo mundo já sabe, o sentido da informação nervosa, ela é sempre em sentido caudo-cranial. Então, quando a gente faz os estímulos, né, quando a gente faz o pinçamento aqui da região da musculatura do tronco, a gente espera que quando o animal tem normalidade, né, quando ele não tem nenhum acometimento aí com a lesão medular, é que o quê? Que os reflexos eles caminhem do sentido contrário, no sentido crânio-caudal. Então, se a gente pinça ou estimula, por exemplo, essa área aqui que eu estou achurando, a musculatura ela vai reagir à frente desse estímulo. Tá? Então, o sentido do estímulo, o sentido do impulso nervoso, a partir do estímulo, ele caminha em sentido caldo cranial e o reflexo, ele vem, que seria a movimentação, ele vem em sentido contrário, em sentido crânio-caudal. Então, por isso que a reação, o reflexo, aquele estímulo, ele vai vir sempre da parte mais cranial, onde a gente iniciou o nosso estímulo. Então, se a gente tem uma lesão em determinado ponto aqui, que a gente vai fazendo a aplicação dos nossos estímulos aqui, o animal apresenta uma ausência da movimentação desse músculo, da musculatura, a gente tem um provável ponto aí da lesão definida, né, da lesão medular definida, contando-se dois espaços intervertebrais à frente de onde o último estímulo que não
não reagiu com a movimentação da musculatura, tá? Lembrando que a gente só consegue realizar esse estímulo aqui até os espaços C8 e T1 para trás, tá? Até S3 aqui no caso, ó, que é onde finaliza a medula espinhal, e de C8 a S3, tá? Então, região de pescoço, né, a partir de C7 até C1, a gente não tem alteração nenhuma, justamente porque o início da inervação da musculatura, né, do músculo cutâneo do tronco, ele se inicia aqui entre C8 e T1. Então, antes de C8, a gente não tem nenhum reflexo aí quando essa musculatura é estimulada. E aqui a gente tem algumas imagens de alguns ruminantes, né, acometidos aí também por lesões neurológicas, e essas imagens mostram esses ruminantes aí com quadro de ataxia, né, um quadro mais severo aí de incoordenação motora. Então, para demonstrar que essas espécies também elas são acometidas, mas principalmente por quadros de intoxicação, tá? Então, mas como vocês viram, mais comumente na nossa rotina a gente vai avaliar equinos, porque entre os grandes animais, são os grandes acometidos aí pelas lesões neurológicas. Então, na nossa rotina de atendimento aí, vocês podem ter certeza que mais de 90% dos atendimentos aí serão para a espécie equina, tá? Mas só lembrando que as demais espécies também são acometidas por todas as enfermidades que os equinos também possuem, inclusive as de origem tóxicas e de origem micro-organismo, né? E aqui mais uma vez eu trago para vocês o conceito de neurônio motor superior e neurônio motor inferior, porque eu sei que pode ter ficado alguma dúvida aí com relação à aula anterior, mas frisando aqui, é o mesmo para grandes animais, tá? Então, é a mesma definição, é o mesmo conceito, é a mesma aplicabilidade aí de neurônio motor inferior e superior em grandes animais, tá? Então, só para resumir, né, o que seria o neurônio motor superior? É aquele neurônio onde o seu corpo celular está no córtex cerebral. Então, vocês lembram lá da imagem que eu coloquei na aula anterior do neurônio, né? De como que é um neurônio. Então, o corpo celular dele, ele vai se encontrar lá no córtex cerebral. E o axônio e o restante dele, ele vem descendo sentido a medula espinhal, tá? E vai fazer justamente uma sinapse com o neurônio motor inferior, ou seja, controlando esse neurônio motor inferior, que vai, por sua vez, como é que se diz? Inervar a musculatura, tá? Então, a função do neurônio motor inferior é inervar ali a musculatura, e ele responde ao neurônio motor superior. Então, quando se tem uma doença que afeta o córtex cerebral ou o neurônio motor superior, nós teremos o quê? Uma espasticidade. Ou seja, a gente viu lá atrás o que seria uma espasticidade, né? Que é um padrão que a gente define de incoordenação motora, que leva a uma rigidez daquele membro, tá? A gente tem também uma paralisia espástica, ou seja, uma paralisia com os membros rígidos, como nos casos de raiva e botulismo, tá? Já o neurônio motor inferior é aquele que vai inervar a musculatura, tá? Então, se a gente tem uma lesão nesse tipo de neurônio, então a gente tem o quê? Uma paralisia do tipo flácida, tá? Então, os nervos mais comumente acometidos aí, quando a gente tem lesão de neurônio motor inferior, seria o quê? Os nervos periféricos, o radial, o plexo braquial e o nervo femoral, tá? Então, aqui, nesse quadrinho aqui, a gente tem aqui o que a gente espera quando o neurônio motor superior e inferior, ele é lesionado. Então, no caso do neurônio motor superior, a gente tem o quê? O movimento involuntário vai estar reduzido ou ausente. O movimento voluntário, ele vai estar reduzido ou ausente. A resposta reflexa pode estar normal ou exagerada, que é quando a gente tem o quadro lá de hipermetria, né?
aumento do tônus muscular e perda da propriocepção e de dor também. Então a gente tem um animal que não responde bem ao estímulo de dor, né? Então ou ele responde ele tem uma dificuldade, né, para sentir o momento que a gente faz um pinçamento ou coloca uma agulha ali em determinado local, ele demora para ressentir ou simplesmente não sente, né? Como foi naquele caso lá do pinçamento que eu mostrei para vocês a foto do pinçamento ali da região perineal. Então, o animal praticamente não sentia nada, né? Então, o que é aquilo? É uma lesão em neurônio motor superior, tá? Já o neurônio motor inferior, a gente tem o que? Movimento voluntário reduzido ou ausente também. A resposta reflexa, que ela pode estar reduzida também ou ausente, mas nesse caso aqui, a gente também não é comparado com o que a gente observa quando tem lesão em neurônio motor superior. A gente não tem hipermetria, a gente pode ter justamente o contrário, tá? Uma diminuição aí dos passos do animal. O tônus muscular ele vai estar reduzido, a gente chama isso de hipotonia, ou então ausente quando ele está totalmente perdido. E a perda da propriocepção e da dor, atrofia muscular grave. Então, a gente tem um quadro pelo não uso do membro, a gente tem um quadro grave aí de atrofia muscular. A gente tem também a perda da propriocepção e também da sensibilidade dolorosa no membro, como a gente viu lá nos testes que a gente realiza aí para testar o sistema nervoso periférico, né? Então, teste proprioceptivo e também da dor. Mas a gente tem uma doença que tem uma exceção com relação a isso, o tétano. Então, a gente sabe que o tétano ela é uma doença que acomete neurônio motor inferior. E uma vez o neurônio motor inferior sendo acometido, o que a gente espera? A gente espera que haja o quê? Uma paralisia do tipo flácida, né? Como está constando aqui. Então, o tétano é uma exceção, por quê? Porque o tipo de paralisia que a gente tem é justamente o contrário. É uma paralisia do tipo espástica, ou seja, do tipo rígida. E aqui tem a explicação do porquê. Porque a toxina tetânica ela vai agir na fenda sináptica liberando muita acetilcolina, o que vai gerar essa espasticidade. Tá? Então, é a toxina que vai promover a liberação da acetilcolina que vai, por sua vez, gerar esse grau de espasticidade. Então, não é uma espasticidade devido à lesão ali na medula, tá? É uma espasticidade por conta da ação da toxina tetânica, tá bom? Então, a toxina age no neurônio e não no cérebro. Então, se a gente tem acometimento da doença da toxina tetânica lesando o neurônio inferior, então, obviamente, a gente não tem lesão encefálica. A lesão é do tipo periférica, tá? Então, é neurônio periférico e não o encéfalo sendo acometido. E o tétano também é exceção no sentido de que, como doença neurológica, se consegue fazer o diagnóstico somente no exame físico, correto? Por quê? Porque ela tem uma sintomatologia clássica, que a gente chama, né? A gente define como uma sintomatologia clássica. Então, quando a gente está diante de um animal apresentando esses sinais neurológicos, a gente fica muito fácil identificar que aquele animal ele está acometido pelo tétano. Por quê? Porque os sinais são muito clássicos. Então a gente vai ter o que? A espasticidade, que é a rigidez, né? Que é uma paralisia do tipo rígida. Temos ainda a protusão da terceira pálpebra, a cauda em bandeira também, demonstrando uma certa espasticidade, uma hiperexcitabilidade, ou seja, o animal ele responde de forma muito rápida e com um grau de excitação muito alto aos estímulos externos, presença também de fotofobia, e é uma doença que tem tratamento e cura, tá? Quando a gente pega o animal aí com o começo dos sintomas. Tá? Então, espero que tenha ficado claro aí, tá? Com esse quadro aqui, e que a gente consiga, né, identificar também, porque a única exceção é o tétano. Então, se você depara ali com um animal que
possui uma paralisia do tipo espástica. Então, quando esse animal tem um grau de paralisia ou de paresia, a gente já define que, muito provavelmente, o local da lesão é neurônio motor superior. E o contrário, quando é uma paralisia flácida, o provável local da lesão é o neurônio motor inferior, com exceção do tétano, tá? E por fim, turma, tudo isso que a gente acabou de estudar, ele pode ser facilitado, né, na nossa rotina, se a gente observar e aprender um pouco aqui sobre esse organograma, sobre esse algoritmo aqui, que é especificamente para tentar se localizar a lesão ali na medula espinhal. Então, a gente faz algumas perguntas, a gente realiza alguns testes no animal e vai seguindo todo esse organograma aqui para que a gente consiga localizar com precisão onde está a lesão ali na medula espinhal. Lembrando que se houver acometimento de mais de 2 pares de nervos cranianos, como eu comentei para vocês lá atrás, a gente precisa também realizar o exame detalhado lá do encéfalo, na tentativa de também localizar o local da lesão do encéfalo, baseado naquela figura que eu também deixei lá atrás para vocês, né? Do tipo de síndrome encefálica, se é síndrome cerebelar, né? Enfim. Tentar localizar a síndrome também baseada nos sintomas que o animal vai estar apresentando. Então, basta a gente seguir esse organograma aqui que a gente também consegue definir aí com precisão que tipo de segmento, né, onde o tipo de segmento que está sendo acometido, o tipo de segmento cervical, melhor dizendo aí, que está sendo acometido, para que a gente possa partir aí, se for o caso, para solicitar um exame complementar, que seria o raio-x, tá? Então, de exame complementar, o que a gente mais comumente vai utilizar é a radiografia, tá? Mas existem outros exames aí, como coleta de líquido encefalorraquidiano, por exemplo, que também dá para a gente uma certa ideia do que pode estar acontecendo aí e levar a gente a fechar o diagnóstico, tá? Então, com a colheita do líquido aí, a gente consegue identificar se existe uma infecção viral, uma infecção bacteriana, um processo inflamatório, né? Enfim. Mas o exame complementar mais comumente utilizado é justamente a radiografia. A gente sabe que tem algumas limitações aí em grandes animais, mas localizando a lesão, a gente conseguir identificar e com precisão o local da lesão, fica mais fácil a gente com certeza fazer uma radiografia desse animal aí, evitando se gastar muito aí, tá? Então basta obedecer esse organograma aí para a gente conseguir identificar com precisão que segmento cervical ou que segmento medular ele está sendo acometido aí, tá bom? Na nossa aula eu vou trazer um caso interessante que eu atendi há alguns anos atrás, tá? De um equino. Então eu vou rolar o videozinho aqui e vou explicando para vocês. Esse equino ele foi atendido por mim há uns anos atrás, em que o tutor, né, o dono aí do animal, ele entrou em contato dizendo que o cavalo estava com um comportamento estranho. E aí é quando eu cheguei na propriedade, a gente sempre começa, né, o nosso exame baseando-se na anamnese. Então a gente vai coletar o máximo de informações possíveis. Então, com essa anamnese bem detalhada, a gente conseguiu descobrir que esse animal ele alimentava também, além do capim, do feno, né, de um concentrado, que era um preparado de uma ração farelada. E investigando mais profundamente, a gente descobriu que essa ração foi preparada também, logo em seguida, quando foi preparada uma ração para bovino. E nessa ração para bovino, eles utilizavam junto da ração um núcleo. E nesse núcleo ele continha um ingrediente, um componente que é um
microbiano, né, que é um antibiótico, que é a monensina. Então, a monensina, ela é bastante tóxica para todas as espécies, mas a espécie equina, ela é muito comumente afetada aí porque ela é mais sensível, a presença dessa monensina aí no organismo, ela é mais sensível que no bovino. Chega a ser, se eu não me engano, umas 30 ou 40 vezes menos tolerável que o bovino. Ou seja, o bovino é 40 vezes mais resistente à monensina do que o equino. Então eles colocam isso aí no núcleo, no complemento aí, como forma de melhorar a conversão alimentar, melhorar o ganho de peso do animal, né? Então, nessa imagem aqui, quando a gente identificou que o provável problema neurológico teria sido a ingestão dessa monensina, por quê? Porque logo em seguida que foi preparado a ração do bovino, eles prepararam, eles não limparam direito o tambor onde bateu-se a ração e preparou a ração desse animal. Tá? Então esse animal acabou ingerindo uma certa quantidade de monensina que foi suficiente para causar esse problema neurológico que vocês estão vendo aí. Então um animal que tem uma ataxia intensa, um animal que tem uma fraqueza muscular, uma fraqueza articular, você vê que ele não consegue sustentar o próprio peso, né? Um animal que é difícil até da gente encostar nele, justamente pelo risco que causa a gente complementar, né, concluir nosso exame neurológico, mas um animal completamente atáxico, com uma coordenação motora bem intensa. A gente vê esses movimentos de rolagem, movimento de pedalar. O animal mal consegue, uma vez que ele está em decúbito, ele não tem forças para se levantar. Então, um quadro bem severo aí de intoxicação, desencadeando todo esse quadro neurológico que vocês observaram aí. Respiração ofegante, um animal que se cansa muito fácil. A gente pode ver aqui mais de perto essas fasciculações musculares, tremores musculares, isso muito provavelmente é a ação da acetilcolina, né, promovendo esse problema, né, essas fasciculações. A gente tem ali um quadro também de respiração, como eu falei para vocês, ó, uma rigidez, uma espasticidade dos membros, né? Então, um animal com quadro severo neurológico aí. Aqui do lado, após mais ou menos umas 3, 4 horas de que a gente iniciou o tratamento, então esse animal foi levado, a gente conseguiu levar esse animal, mesmo naquele estado lá, a gente conseguiu levar ele para uma baia, onde a gente manteve ele para tratamento, né? Então, aqui, 4 horas depois, a gente devolveu esse animal para o piquete e esse animal já tinha uma amenização, né, dos sinais, ou seja, os sinais neurológicos já estavam mais brandos, tá? Porém, a gente sabe que essa intoxicação ela é muito severa, né? A gente tem um alto grau de comprometimento hepático e cerebral, então a gente tem aqui uma encefalopatia hepática pela ação da monensina. Então, esse animal, a gente conseguiu controlar um pouco, amenizar, na verdade, um pouco os sintomas neurológicos dele. Você vê que ele já consegue aqui se manter em estação, né, em sustentação, mas denota ainda certo grau de fraqueza muscular, de fraqueza articular, mas as fasciculações elas diminuíram bastante. O animal ele não consegue ainda caminhar, né, dar passos, ele ainda tem um certo grau de ataxia. Aqui é para mostrar uma cerca que ele quebrou, né? Então ele acabou se jogando aqui no meio de uma cerca, a cerca acabou arrebentando, o pessoal está consertando aí. Mas um animal que no final do dia, infelizmente, veio a óbito. A gente não conseguiu salvar esse animal porque é muito difícil a gente recuperar um animal com esse tipo de intoxicação e com esse grau de intoxicação também. Tá? Apesar de a gente conseguir amenizar os sinais neurológicos, a toxina ainda está dentro dele, causando todo um problema. Isso foi no período da manhã, na parte da tarde esse animal piorou de novo e no finalzinho da noite, no inicinho da noite, aliás, ele veio a óbito. Tá? Então, só contando um pouco da história desse animal,
e mostrando para vocês o grau de ataxia que esse animal apresentou, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula, tá? De neurológico. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí bastante, tá? Que tenham entendido aí o conteúdo. E qualquer dúvida, estou à disposição lá nos nossos meios de comunicação, tá bom? Até breve.